Muito bem, meu povo, salve, salve, meu Brasil, salve, salve aí a todos vocês que nos assistem. BH, Minas Gerais, Brasil e mundo. Quero abençoar a sua vida agora com a palavra de Deus aqui na nossa devocional, para você estar contente sempre, sempre contente, porque esse é o sentido que a palavra de Deus nos diz, quando me diz aqui o texto de Filipenses 4, de 10 a 13, nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo aqui, ele é um versículo que normalmente as pessoas aplicam errado, como se de Deus recebêssemos superpoderes. Tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse restrito a isso. Não, não é você receber esse superpoder para você fazer todas as coisas do seu jeito, da sua maneira. Não, aqui está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, é que você não precisa se corromper em momento algum, você não precisa se prostrar diante das maiores crises e nem se dobrar diante dos seus maiores êxitos ali quando você se afasta de Deus. Aqui está dizendo que você pode ter o equilíbrio a despeito da situação que você está. Você pode estar no olho do furacão, como também você pode estar surfando na crista da onda. Você pode todas as coisas em Deus. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando também que essa paz de Deus no nosso espírito, na nossa vida, que é esse contentamento. A nossa alegria, o nosso contentamento, ele está baseado em outros valores e fundamentos. Está mostrando que não está nas coisas materiais, como também não está nas circunstâncias. Porque circunstâncias, elas são cíclicas na nossa vida. Tem hora que a gente está em cima, tem hora que a gente vai estar embaixo. Então, por isso que a gente pensa que a fonte do contentamento é saber que eu não dependo do que me acontece. Ou seja, vamos pensar que o contentamento é diferente da felicidade. A felicidade é uma experiência que se origina de um momento feliz. O contentamento, não, porque ele pode também se originar de um momento difícil, onde vamos entender qual é o real principal propósito de Deus para todos nós. Ou seja, quando nós bebemos da fonte do contentamento, nós transbordamos de contentamento, porque é uma fonte que para nós passa a ser uma fonte inesgotável. Ou seja, a gente não vai também precisar de fazer economia, porque ela por si só vai se renovando, vai se alimentando e isso na nossa vida começa a ter um outro perfil que nos dá um sentido de equilíbrio, de um bom caráter, principalmente nas coisas que são do céu. Ou seja, aqui é quase que uma ordem, é um imperativo, é imperioso da parte de Deus que a gente viva esse contentamento genuíno em Deus, que foi o que Paulo aqui aprendeu a viver. Quando ele diz que ele sabia viver na escassez como na abundância, é que em todo tempo ele queria buscar o propósito de Deus. Ou seja, como alcançar essa fonte de contentamento? Sendo grato. A gratidão, ela se define não pela quantidade do que se tem. A gratidão, ela se define porque você sabe o que você tem e de quem você recebeu. E aqui a gratidão nos faz descansar. O Senhor Jesus conversando ali, pregando as pessoas, conversando aos discípulos, ele disse lá em Mateus 6,34, o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Ou seja,
Se hoje nós temos uma dificuldade de hoje, o amanhã ele vai trazer os cuidados, nós não temos que nos preocupar com o amanhã. Qual é o nosso maior mal social que vivemos hoje? O maior mal que atinge todas as pessoas nos tempos, todas não, né? A maior parte das pessoas nos dias de hoje. Um negócio chamado ansiedade. A ansiedade, ela nos tira essa característica tão linda que é a gratidão. Então, por isso que a gratidão, ela nos faz pensar, né, que amanhã algo vai acontecer para amanhã. Então, o hoje já vai abastecer a nossa alma em gratidão, em honra a Deus, porque Ele vai cuidar de nós, porque a ambição, paralelamente, ela vai destruir o nosso caráter. Esse nosso caráter, que às vezes a gente luta pela pureza, pela santidade, ela vai destruir, porque a gente vai querer a qualquer preço, a qualquer custo. A psicanálise clínica, ela nos ensina que o desejo é sempre mal. Ou é aquilo que a gente faz e passa por cima de todo mundo para realizar o desejo. Ou seja, eu abro mão até da minha identidade, eu abro mão até da comunicação com o meio à volta, eu passo por cima de pessoas. Agora, quando nós temos as nossas vontades, os nossos sonhos e conseguimos alinhá-los à palavra de Deus, nós vamos ser gratos, estaremos contentes, porque temos a certeza de que a vontade de Deus é que deve prevalecer. E com isso, respeitamos Deus, a nós mesmos e aqueles que nos cercam. Essa fonte de contentamento, ela tem como objetivo promover a nossa vitória todos os dias. Ou seja, aqui o texto nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a sua vida em termos de alcance, de conquista, não estará pautada no que você ganhou, mas no que você conquistou. Aquela conquista que te faz valorizar em todo o tempo. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, só dá valor quando perde? Por quê? Porque ganhou. Agora, quando nós conquistamos, nós valorizamos passo a passo. Está vendo a gratidão ali sustentando, sedimentando essas bases? Você está observando aí o foco de onde se busca a realização, que é do prazer de estar ali com o próprio Deus. Por isso, aqui Paulo afirma, de tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto na fartura como fome, assim na abundância como escassez. Paulo afirma que ele experimentou e iria experimentar, e nós podemos experimentar todos os dias a fidelidade de Deus, o Deus da esperança, o Deus que enche o nosso coração de alegria, de paz e que oferece a cada um de nós a vitória sobre a situação. Quantas pessoas perdem porque estão na escassez? Agora, você também conhece quantas pessoas perdem por estarem na abundância. Ou seja, esses extremos são perigosos também nesse sentido de que não tem um lugar seguro. Fechado? E se não tem esse lugar seguro, nós vamos buscar então sempre, ou devemos buscar sempre, essa fonte de contentamento. Quando o apóstolo Paulo diz, naquele que me fortalece, ele reconhece as suas fraquezas. E ser contente é saber que, a despeito da minha fraqueza, a despeito das minhas deficiências, tem alguém que sempre vai estar comigo dizendo, vamos, vamos, vamos. O bom amigo não é aquele que diz, vai, vai, vai. Não, o bom amigo é aquele que diz, vamos. É aquele que diz, estamos juntos. E quando o apóstolo Paulo diz, naquele que me fortalece, ele vai estar aqui nos explicando que é na escassez como na fartura. Ele vai estar em todo o tempo aqui nos orientando, por isso que nós devemos depender de Deus. E o sentido da vida cristã não é você pensar e viver num mar de rosas. Ontem eu tive uma experiência muito linda lá na nossa Lagoinha Buritis, estava lá esperando um momento para sair, para levar uma santa ceia a uma senhora enferma, e aí aparece uma pessoa na nossa igreja, uma mulher, trabalha numa instituição educacional muito importante aqui em Belo Horizonte,
e ela chegou na igreja porque viu, já tinha ouvido falar de Lagoinha, viu ali testemunhos de algumas colegas que são cristãs também, e ela foi para conhecer sobre a fé cristã evangélica, ela foi para conhecer a igreja, porque ela mora perto e já tinha visto ali algumas vezes, porque ela precisava de encontrar esse equilíbrio e ela queria fazê-lo. Ou seja, ela foi à minha sala praticamente para dizer assim, eu quero esse Jesus que você serve, porque eu já vi a diferença nas minhas amigas que servem, que aprenderam a estar contentes na hora que a instituição lá estava passando uma situação difícil, nas maiores pressões, elas se demonstraram em paz, em tranquilidade, embora apertadas, pressionadas, como também nos momentos mais alegres, elas ali com aquele sentido todo de gratidão. Ou seja, a vida cristã, ela pode apresentar esses atrativos até para o meio, para gerar esse contentamento para quem está à nossa volta. Por isso, nós precisamos de sermos mais humanos. Devemos ser humanos mesmo, mas essa humanidade plena, como a palavra de Deus nos promete. Então, viva sempre contente. Amém? Vamos orar? Deus, os desafios que nós temos aqui, eles são gigantes. As pressões e as opressões são fortíssimas. Mas, Pai, o que nos motiva é saber que o Senhor nos fortalece em todo o tempo. Saber que a nossa esperança está naquele que nos fortalece, que é o Senhor. O nosso alvo está naquele que nos fortalece, que é o Senhor. A nossa direção está naquele que nos fortalece, que é o Teu próprio Espírito, ali quando nos direciona. Por isso, meu Deus, hoje, diante das mais adversas tribulações que venhamos passar, hoje, amanhã, nós queremos estar sempre contentes, porque é a certeza de que o Senhor está conosco. O Deus Emanuel se faz presente e se faz amigo, se faz pai, se faz advogado, se faz o juiz, se faz a porta. Por isso, Deus, nós queremos honrar o Seu nome, honrar o Senhor, ó Deus, em todo o tempo. Aqui, como aprendemos nesse texto, não para buscarmos uma autossuficiência ou um poder místico. Pai, ensina-nos a ver essa simplicidade, a frugalidade do Evangelho, mas, ó Deus, ali na profundeza, Deus, daquilo que é o amor do Senhor que nos conquistou, que nos arrebatou desse amor que mudou a nossa história. Eu quero, Deus, aqui clamar, orar, para que a igreja do Senhor, os cristãos, ó Deus, desse tempo, saibam, ó Deus, expressar esta realidade tão linda, preciosa, mas difícil, porque confronta o nosso estado, ó Deus, de humanos. A nossa natureza de pecado, do lombo de Adão na nossa história, mas que, ó Deus, esta raiz de Davi também, essa natureza de Cristo em nós, ela prevaleça. Por isso, as famílias sejam abençoadas. O homem, tomando a condição de ser homem, aqui, ó Deus, contente para buscar o trabalho, o suprimento, sair para fora de casa, para trazer, ó Deus, o cuidado à família. A mulher, ó Deus, no seu papel, na sua postura, para que ela estabeleça e alinhe os laços afetivos dentro de casa. Os filhos vivendo harmonicamente, honrando os seus pais honrando os seus filhos, disciplinando-os em amor, admoestando-os, repreendendo, exortando-os. E que os filhos, em amor, também recebam essas disciplinas, essas exortações, repreensões, mas que a família, o ciclo familiar, tenha ordem e viva essa ordem. E que isso vá ali num efeito ondular, ali alcançando cada uma das camadas da nossa sociedade, a fim de fazer diferença e para que o Evangelho seja conhecido. Eu abençoo, Deus, o homem, a mulher que nos assiste, do mais novo ao mais velho. Abençoo, Deus,
as famílias que agora são representadas por cada um desses nossos telespectadores. Que haja cura, restauração, vida, prosperidade em cada um deles. Eu os abençoo no precioso nome de Jesus. Abençoo o nosso telespectador em Cristo. Abençoo o nosso país para a glória e honra do Deus Todo-Poderoso em Cristo. Amém. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.